Pessoal, eu estava assistindo um vídeo, agora há pouco, no Instagram, e esse vídeo, segundo a legenda, tinha sido proibido de rodar nas emissoras de televisão na época do regime militar. Era um vídeo que despertava a consciência tanto dos políticos, eu não vou dizer nem tanto dos políticos que eram ligados às Forças Armadas na época, né, regime militar, chamava a consciência da população brasileira, tanto a elite, o capital financeiro, como também a pobreza no tocante ao voto do analfabeto, as pessoas analfabetas, certo? E segundo consta no vídeo, que foi proibido de circular na época, foi proibido, alegava que eram mais de 40 milhões de analfabetos naquela época, mas eram os analfabetos que contribuíam com a plantação, com a meio de produção, com a alimentação que chegava na mesa de cada investidor, de cada empreendedor. Era eles que não votavam, não tinham poder de votar, nem tem poder de voto, até hoje não tem poder de voto, apesar que eu não sou a favor que uma pessoa desprovida de letras tenha um cargo nos três poderes. No poder legislativo, no poder judiciário nem tanto, né? Mas no poder executivo e legislativo, certo? Então me chamou a atenção como está hoje o grau de analfabetismo no Brasil. Com essa onda digital, o processo da elevação da internet, da robótica e também da inteligência artificial, hoje querem encobrir que existe analfabetos no Brasil. Porque hoje qualquer um pode pegar um celular, fazer uma gravação e aí malhar o cacete para lá, malhar o cacete para cá. E eu, como poeta, me perdoe se eu sair da ritmo, ou do ritmo poético, certo? Porque eu acabei de fazer, agora mesmo, tá docinho. Fiz um texto poético falando sobre o processo educacional no Brasil e coloquei o título de Educação Pimenta Malagueta. Vamos prestar atenção e perdoe-me se não poder recitar bem este poema filosófico de um gari pensador. Então preste atenção e perdoe as vozes, os barulhos do fundo de turno, certo? Os barulhos de fundos, porque eu estou aqui em casa, né? Estou aqui em casa e os vizinhos falam, os passarinhos cantam. Então vamos lá recitar em poucas palavras o texto poético que fiz agora há pouco. Diz assim, presta aí bem atenção. Educação, pimenta, malagueta. Em tempos bem remotos, na época do regime militar, a vida no Brasil era tão dura, porque penhorava a ditadura. E os caras metidos a esperto ajudavam a aumentar o número de analfabetos, com estrondosos trovões de mais de 40 milhões. Aproveito e faço um protesto perguntando aos verdadeiros espertos, sem atacar a burrice de muita gente besta que louvam a esquerda e os que adoram a direita. Porque os ratos de Brasília, os que se sentem os deuses, que para o povão e analfabetos vivem fazendo caretas, não reduzem o analfabetismo dos que acham que a solução está presa nas mãos dos militontos xeretas e dos canalhocratas com suas mentes fedorentas que não querem despigmentar a nossa sofrida educação que tem gosto de sabor de pimenta malagueta. Quem responde ao gari pensador que sabe que na lógica real o nosso ensino médio faz vergonha ao privado ensino fundamental, pois na escola pública surreal muitos são destratados pelos agentes do mal que fazem da educação pública um cabresto irracional. E tem quem sai da faculdade em questão de raciocínio lógico perdem para analfabetos que não fizeram a pré-escola, nem sabem o que é o ensino fundamental. Então eu fiz esse texto poético, né? Agora há pouco, sequer memorizei, até porque estou com dificuldade na memória para memorizar, porque eu passei 12 anos com depressão e os medicamentos que tomei danificou um pouco minha memória. Minha memória
minha memória atual, me pegando de 12 anos para cá, e hoje eu tenho dificuldade de memorizar texto, certo? Tenho dificuldade. Antigamente não, antigamente eu recitava sem precisar escrever nada, era logo de supetão, apesar de estar voltando novamente a capacidade e o dom da poesia, né? Era de supetão, era repentista, né? Fazia poeta repentista, mas na época, quando eu era jovem, era mais pornográfico, né? Eu fazia mais poesia com brincadeiras chulas e esdrúxulas, né? Com os rapazes, os molecotes, as meninas, né? Os amigos, meus irmãos, principalmente o Carrinho, meu saudoso irmão Carrinho. Então, vamos finalizar e deixa aí tua opinião. Você acha que a nossa educação perdeu a lógica da pura razão, depois de tanta evolução que passamos do regime ditatorial para o regime democrático de direito? Hoje nós ainda não temos respeito, nem sequer o direito de ter uma boa educação? Fala aí, cidadão. Responda aí para esse gari pensador que usa da lógica da pura razão para apontar o erro desta nação. Não o erro nosso, mas o erro dos governantes, porque são eles que deveriam aprimorar a educação. Mas, como diz Lao Tse, o mestre filósofo chinês, que promova ao povão cultura e aos grandes erudição. Porque se o povão tiver cultura, eles vão derrubar do poder os mestres da erudição. Isto é, eles acham que são mestres da erudição, né? Porque tem muito burro administrando o nosso país e tem muitos burros com o poder da marreta e da balança. Você sabe muito bem disso. O Martins da Cachoeira, o gari poeta filosófico, reciclador de pensamento.